Vamos falar de um assunto complexo? Como não é diferente desse canal, é claro, cuidado misturado à necessária ousadia para desenrolarmos um tema tabu. Isso vale para mim, isso vale para você que está assistindo a esse vídeo, vale para todos nós. Existe um assunto que famílias evitam como se fosse uma praga, educadores ignoram como se não existisse e a sociedade inteira prefere varrer para debaixo do tapete a sexualidade de pessoas autistas. E sabe o que é mais irônico? Enquanto todo mundo finge que esse tema não precisa ser discutido, milhares de adultos autistas estão vivendo vidas sexuais confusas, frustrantes, às vezes até traumáticas, simplesmente porque ninguém teve coragem de sentar com eles e ter uma conversa honesta. Vamos falar a verdade nua e crua aqui. Não existe proteção em ignorância. Quando você se recusa a abordar sexualidade com uma pessoa autista, você não está preservando sua inocência. Você está deixando ela completamente vulnerável, sem ferramentas para navegar uma área fundamental da experiência humana. E pior, você está mandando a mensagem silenciosa de que ela não merece ter vida sexual, que seus desejos são inadequados, que ela deveria se envergonhar de sentir atração. Isso não é cuidado, isso é crueldade disfarçada de preocupação. E o mais assustador, muita gente nem percebe o estrago que está causando porque esse tabu sexual está tão enraizado na nossa cultura que virou invisível, automático, normal. Mas tem um detalhe que ninguém te conta. Esse silêncio todo beneficia apenas quem tem medo de conversas desconfortáveis. Quem realmente sofre são os adultos autistas, especialmente aqueles com diagnóstico tardio, que passam décadas achando que são errados por sentirem o que sentem. Agora, me diz uma coisa. Por que diabos a gente trata pessoas autistas como se fossem eternas crianças incapazes de compreender sexualidade? Você já parou para pensar na insanidade dessa lógica? Autismo não apaga a libido, não elimina o desejo de conexão íntima, não transforma alguém num ser assexuado e angelical. Pessoas autistas sentem tesão, se apaixonam, fantasiam, querem experimentar intimidade, exatamente como qualquer outro ser humano. Mas aí vem a sociedade com seus mitos absurdos, dizendo que autistas não entendem emoções ou que não conseguem ter relacionamentos saudáveis. E de repente temos adultos de 30, 40 anos sendo impedidos de namorar, de transar, de viver, porque alguém decidiu que eles não estão prontos. E você sabe quem mais sofre com isso? As próprias famílias que ficam presas num limbo de não saber como agir, com medo de fazer a coisa errada, enquanto assistem seus filhos crescerem isolados, frustrados, carregando vergonha de desejos completamente naturais. A infantilização de autistas adultos não protege ninguém. Ela apenas perpetua um ciclo de ignorância e sofrimento que poderia ser quebrado com educação sexual adequada, informação clara e, principalmente, respeito pela autonomia e pela humanidade plena dessas pessoas. Mas, claro, isso daria trabalho, exigiria que a gente confrontasse nossos próprios preconceitos, então é mais fácil fingir que o problema não existe. E olha só que ironia deliciosa. Enquanto a educação sexual inadequada deixa pessoas autistas completamente perdidas, a pornografia e as redes sociais estão lá, sempre disponíveis, ensinando versões completamente distorcidas do que é sexo, relacionamento e intimidade. Sabe qual é o resultado? Adultos autistas aprendendo sobre consentimento e comunicação, através de fontes que não dão a mínima para esses conceitos. Gente formando expectativas irreais sobre sensorialidade e intimidade porque nunca tiveram acesso a conversas honestas sobre como adaptar o sexo às suas necessidades específicas. Pessoas aceitando situações abusivas porque ninguém nunca explicou que elas têm direito de dizer não, de estabelecer limites, de sair de qualquer situação que não esteja confortável. E aí, quando algo dá errado, inevitavelmente dá. Todo mundo se pergunta, como isso aconteceu? Bem, aconteceu porque vocês criaram um vácuo de informação e esse vácuo foi preenchido com lixo. Simples assim. Mas aqui está a boa notícia. E presta atenção porque isso pode mudar vidas. Não precisa ser assim. Existe uma forma melhor, mais humana,
mais respeitosa de abordar sexualidade e autismo. E tudo começa quando a gente para de evitar o assunto e começa a tratá-lo com a seriedade e a compaixão que merece. A solução não é complicada, mas exige coragem. Exige que famílias parem de infantilizar, que educadores parem de ignorar, que a sociedade pare de perpetuar mitos ridículos. Exige recursos para famílias, educadores que realmente funcionem, conversas diretas sobre vida sexual que respeitem a neurodiversidade, materiais educativos que falem a língua de quem precisa aprender. Exige reconhecer que pessoas autistas não são projetos a serem consertados, são indivíduos completos que merecem experimentar intimidade, prazer, conexão, do jeito que fizer sentido para elas. E quando a gente finalmente dá a essas pessoas as ferramentas certas, informação honesta, permissão para serem quem são, espaço seguro para explorar, algo mágico acontece. Elas florescem, descobrem que podem ter relacionamentos incríveis, que podem comunicar suas necessidades, que podem adaptar a sexualidade às suas preferências sensoriais e ainda assim ter uma vida sexual vibrante e satisfatória. Descobrem que não estão erradas, nunca estiveram, apenas estavam navegando sem mapa, num território que todo mundo insistia em esconder delas. E essa descoberta, ela liberta não apenas a pessoa autista, mas toda a família que finalmente entende que proteção verdadeira vem de capacitação, não de limitação. Então, se você chegou até aqui, se você está lendo isso, é porque alguma parte de você sabe que esse assunto importa. E você está absolutamente certo. Tabu sexual. Sabe aquela sensação de que tem um elefante no meio da sala e todo mundo finge que ele não existe? Pois é exatamente assim que a sociedade trata a sexualidade quando o assunto envolve autismo. O tabu sexual em torno dessa questão não surgiu do nada. Ele é fruto de décadas de silêncio, desinformação e, vamos ser sinceros, de um certo desconforto que muita gente sente ao imaginar que pessoas autistas também têm desejos, curiosidades e necessidades afetivas, como qualquer ser humano. É como se existisse uma cortina invisível que separa o mundo permitido de falar sobre sexo do mundo onde o autismo está presente. E essa divisão, ela machuca, exclui e deixa milhares de adultos autistas completamente perdidos numa área fundamental da vida. O problema é que quando a gente não fala sobre algo, quando a gente empurra um assunto para debaixo do tapete, ele não desaparece. Pelo contrário, ele cresce, se distorce e vira um monstro muito maior do que precisava ser. A vida sexual de uma pessoa autista deveria ser tratada com a mesma naturalidade que a de qualquer outra pessoa, mas infelizmente não é o que acontece. Esse silêncio todo tem raízes profundas, viu? Historicamente, pessoas com qualquer tipo de neurodivergência eram vistas como eternas crianças ou como seres assexuados, incapazes de sentir atração, paixão ou tesão. Parece coisa de filme antigo, mas essa mentalidade ainda está viva e chutando nos dias de hoje. Muitas famílias, mesmo bem-intencionadas, acabam perpetuando esse tabu sem nem perceber, seja evitando conversas sobre relacionamentos, seja desviando o olhar quando o filho ou filha autista demonstra interesse romântico por alguém. É aquele famoso "depois a gente conversa sobre isso", que nunca chega, sabe? E o resultado disso é devastador. Adultos que receberam diagnóstico tardio de autismo frequentemente relatam que cresceram sem entender seus próprios corpos, sem saber nomear o que sentiam, sem ter vocabulário para expressar desejos ou estabelecer limites. Imagina crescer achando que você é errado por sentir atração, por querer beijar alguém, por ter fantasias? Pois é essa a realidade de muita gente. O tabu sexual cria uma bolha de vergonha que impede conversas honestas. E quando não há diálogo, não há aprendizado. Agora, vamos falar claro. Esse tabu também está ligado à infantilização de autistas adultos, um dos maiores desserviços que a sociedade faz. Existe uma tendência bizarra de tratar pessoas autistas como se fossem permanentemente inocentes, puras, incapazes de compreender nuances ou de fazer escolhas conscientes sobre seus corpos e relacionamentos. Isso não é proteção.
Isso é aprisionamento. Quando a gente infantiliza alguém, a gente tira dessa pessoa o direito de crescer, de errar, de aprender com a experiência. E no campo da sexualidade, isso é especialmente cruel porque todo mundo merece ter acesso a uma educação sexual adequada, que ensine sobre consentimento e comunicação, sobre prazer e limites, sobre saúde e segurança. Mas como oferecer isso se a família nem consegue pronunciar a palavra sexo perto de um filho autista de 25 anos? O tabu vira uma barreira concreta que impede o desenvolvimento saudável da vida sexual dessa pessoa. E olha, não estamos falando de algo opcional aqui. Estamos falando de direitos humanos básicos, de dignidade, de qualidade de vida. O mais irônico de tudo isso, enquanto as famílias se calam e a sociedade finge que o assunto não existe, a pessoa autista continua sentindo, desejando, se questionando. A sexualidade não desaparece porque ninguém fala sobre ela. Ela apenas fica reprimida, confusa, cheia de mitos que ninguém se deu ao trabalho de desmentir. Quantos adultos autistas aprenderam sobre sexo através de fontes completamente inadequadas, como pornografia ou conversas distorcidas com colegas, justamente porque ninguém teve coragem de sentar e ter uma conversa honesta? Quantos ainda carregam culpa, vergonha ou medo de algo que deveria ser natural e prazeroso? O tabu sexual não protege ninguém. Ele apenas cria mais dor, mais isolamento, mais confusão. E sabe o que é fascinante? Quando finalmente alguém quebra esse silêncio. Quando uma família ou um educador tem a coragem de abordar o tema com respeito e abertura, é como se uma porta se abrisse para um mundo novo. De repente, a pessoa autista percebe que não está sozinha, que seus sentimentos são válidos, que ela tem direito de explorar essa parte da vida como qualquer outro ser humano. E essa percepção, ela muda tudo. Vida sexual. A vida sexual de uma pessoa autista é tão legítima, complexa e diversa quanto a de qualquer outra pessoa. Mas você não imaginaria isso se prestasse atenção no que a sociedade tem a dizer sobre o assunto, né? Existe uma narrativa silenciosa, porém poderosa, que sugere que autistas ou não têm interesse por sexo ou não são adequados para relacionamentos íntimos. E isso é uma mentira gigantesca que precisa ser desmascarada urgentemente. A verdade é que pessoas no espectro autista experimentam toda a gama de orientações sexuais, identidades de gênero, níveis de desejo e formas de expressão afetiva que existem no mundo. Tem autista assexual, tem autista hipersexual, tem autista que adora intimidade física e tem autista que prefere conexões emocionais profundas sem tanto contato corporal. Tem de tudo, porque autistas são pessoas, e pessoas são infinitamente variadas. Mas aqui está o problema. Quando a educação sexual inadequada domina a formação de alguém, quando os mitos sobre autismo se misturam com desinformação sobre sexualidade, a pessoa fica perdida num labirinto sem mapa. E isso acontece muito, principalmente com quem recebeu o diagnóstico tardio e passou décadas achando que era esquisito por não se encaixar nos padrões esperados. Vamos conversar sobre sensorialidade e intimidade, porque esse é um ponto crucial que quase ninguém aborda direito. Pessoas autistas frequentemente têm uma relação única com estímulos sensoriais, e isso se estende totalmente para o campo sexual. Para alguns, determinados toques podem ser absolutamente prazerosos, quase transcendentais, enquanto outros toques podem ser desconfortáveis ou até dolorosos. A textura de um tecido, a temperatura da pele, a intensidade de um abraço, o cheiro do parceiro ou parceira, tudo isso pode influenciar profundamente a experiência sexual. E sabe o que é interessante? Quando uma pessoa autista finalmente entende suas próprias sensibilidades e consegue comunicá-las para um parceiro compreensivo, a vida sexual pode se tornar incrivelmente rica e satisfatória. O problema é que muita gente nunca teve a chance de fazer esse autoconhecimento, porque cresceu ouvindo que sexo é assim mesmo, sem espaço, para personalizar, adaptar ou explorar de jeitos diferentes. Imagina descobrir aos 30 ou 40 anos que você não é difícil ou complicado,
Você só tem preferências sensoriais específicas que nunca foram respeitadas ou sequer reconhecidas? Essa revelação pode ser libertadora e dolorosa ao mesmo tempo. Outro aspecto fundamental da vida sexual que merece destaque é o consentimento e comunicação. E olha, isso vale para todo mundo, mas para pessoas autistas pode ser ainda mais desafiador por causa de como a comunicação social funciona de maneiras diferentes. Muitos autistas são extremamente diretos e literais, o que pode ser uma vantagem enorme quando se trata de estabelecer limites e expressar desejos. Nada de joguinhos, nada de subtextos confusos, nada de talvez que na verdade significa sim ou não. Mas o problema surge quando a outra pessoa não entende ou não respeita essa forma de comunicação, ou quando a pessoa autista não teve acesso a uma educação sexual que explicasse claramente o que é consentimento, como pedi-lo, como oferecê-lo e como retirá-lo a qualquer momento. Pense nisso. Quantos adultos autistas com diagnóstico tardio passaram anos em relacionamentos onde não sabiam que tinham o direito de dizer não sem justificativa? Quantos aceitaram situações desconfortáveis porque achavam que era isso que se esperava deles? A falta de clareza sobre consentimento, combinada com a tendência de algumas pessoas autistas de seguirem regras sociais, mesmo quando não fazem sentido, pode criar situações realmente problemáticas. E tem mais. A vida sexual não acontece num vácuo, né? Ela está entrelaçada com autoestima, com saúde mental, com a forma como a pessoa foi tratada ao longo da vida. Adultos autistas que cresceram sendo infantilizados frequentemente carregam uma bagagem pesada de insegurança sobre seus corpos, sobre sua capacidade de ser desejados, sobre seu direito de ter prazer. Alguns internalizaram tanto a mensagem de que são diferentes demais que nem conseguem imaginar alguém os querendo romanticamente ou sexualmente. Outros desenvolveram mecanismos de defesa tão fortes que desligaram completamente dessa parte da vida, como se fosse mais seguro nem tentar. E olha que tristeza isso é. Desperdiçar anos, às vezes décadas, acreditando numa mentira. A vida sexual de uma pessoa autista pode ser absolutamente vibrante, desde que ela tenha acesso às ferramentas certas. Informação honesta, parceiros respeitosos, ambientes seguros para experimentar e errar. E principalmente a permissão, interna e externa, para ser quem ela realmente é. Porque no fim das contas, todo mundo merece experimentar conexão, prazer e intimidade do jeito que fizer sentido para sua própria forma de existir no mundo. Educação sexual inadequada. Sabe qual é um dos maiores crimes silenciosos que cometemos contra pessoas autistas? É privar elas de uma educação sexual adequada, completa e honesta. E não estamos falando de casos isolados aqui. Estamos falando de um padrão sistemático que afeta milhares de pessoas. A maioria dos programas de educação sexual nas escolas já é deficiente para todo mundo. Mas quando se trata de estudantes autistas, a situação fica ainda pior. Muitas vezes, esses jovens são completamente excluídos dessas conversas, seja porque os educadores assumem que eles não vão entender, seja porque as famílias pedem para que eles sejam dispensados das aulas por acharem que ainda não estão prontos, mesmo quando já são adolescentes ou até adultos jovens. O resultado dessa exclusão é devastador. Pessoas que chegam na vida adulta sem saber nomear partes do próprio corpo, sem entender o que é menstruação, ereção, masturbação ou orgasmo. Gente que não sabe diferenciar toque apropriado de toque inapropriado, que não conhece métodos contraceptivos, que nunca ouviu falar sobre infecções sexualmente transmissíveis. É como jogar alguém no oceano sem ensinar a nadar e depois ficar surpreso quando ela se afoga. A educação sexual inadequada não é só uma falha, é uma crueldade disfarçada de proteção. E tem outro problema sério. Quando alguma informação chega até essas pessoas, muitas vezes vem carregada de mitos absurdos que distorcem completamente a realidade. Quantos autistas cresceram ouvindo que sexo é sujo, perigoso ou só serve para fazer bebês? Quantos receberam mensagens confusas sobre seus corpos, sendo ensinados a ter vergonha de sensações naturais? A falta de educação sexual
cria um terreno fértil para o florescimento de crenças equivocadas, que podem durar a vida inteira. Por exemplo, tem gente que acredita que masturbação causa doenças, que pensamentos sexuais são pecaminosos, que sentir tesão é algo anormal ou controlável através de força de vontade. E olha, esses mitos não surgem do nada, eles são passados de geração em geração, amplificados pelo tabu sexual que permeia nossa cultura. Mas para a pessoa autista, especialmente aquela com diagnóstico tardio que passou anos sem entender por que se sentia diferente, esses mitos podem ser ainda mais prejudiciais. Eles adicionam camadas extras de vergonha e confusão a algo que já é complicado de navegar. Imagina tentar montar um quebra-cabeça sem ter todas as peças e ainda por cima receber peças falsas que não se encaixam em lugar nenhum. A inadequação da educação sexual também se manifesta na linguagem usada e na forma como a informação é transmitida. Muitos programas dependem fortemente de subtextos sociais, metáforas complexas e pressupostos culturais que podem ser completamente perdidos por pessoas autistas que tendem ao pensamento literal. Quando um educador diz que sexo é como dançar junto, o que exatamente isso significa na prática? Quando falam em química entre duas pessoas, estão se referindo literalmente a processos químicos no cérebro ou é uma metáfora? Essas ambiguidades criam mais confusão do que esclarecimento. Uma educação sexual verdadeiramente adequada para pessoas autistas precisaria ser direta, clara, visual quando possível e livre de julgamentos morais camuflados como fatos. Precisaria explicar explicitamente coisas que outros talvez captem por osmose social, tipo como iniciar uma conversa sobre interesse romântico, como interpretar sinais de reciprocidade, como negociar limites num relacionamento. Deveria incluir informações práticas sobre consentimento e comunicação, não apenas no sentido legal, mas no dia a dia, como perguntar se pode beijar alguém, como expressar que algo não está confortável, como checar se o parceiro está gostando de determinada carícia. E vamos falar do elefante na sala: pornografia. Na ausência de educação sexual adequada, muitos jovens e adultos autistas acabam aprendendo sobre sexo através da pornografia disponível na internet. E olha, não vou ser moralista aqui. Pornografia existe e faz parte da realidade, mas ela é um péssimo professor porque apresenta uma versão completamente irrealista e frequentemente problemática do sexo. Corpos perfeitos, performances exageradas, ausência de comunicação verbal, dinâmicas que muitas vezes beiram o abusivo sendo apresentadas como normais. Para alguém que não tem outras referências, que não teve conversas honestas sobre o que é realidade versus fantasia, isso pode criar expectativas completamente distorcidas. Pode fazer com que a pessoa acredite que precisa performar de certos jeitos, ter certas reações, ou aceitar certas práticas para ser normal sexualmente. E quando a vida sexual real não corresponde ao roteiro pornográfico, vem a frustração, a sensação de inadequação, o medo de estar fazendo tudo errado. Uma educação sexual adequada deveria abordar isso abertamente, explicar que pornografia é entretenimento, ficção, e que sexo real envolve comunicação, imperfeições, risadas com situações estranhas e, acima de tudo, respeito mútuo e prazer compartilhado. Mitos. Os mitos sobre autismo e sexualidade são tantos que a gente poderia escrever uma enciclopédia inteira só desmentindo cada um deles. E sabe, o que é mais frustrante? Esses mitos não são apenas bobagens inofensivas que as pessoas acreditam. Eles têm consequências reais e profundas na vida de adultos autistas, especialmente aqueles que receberam diagnóstico tardio e passaram anos internalizando essas mentiras como verdades absolutas. Vamos começar pelo mito mais prejudicial de todos: a ideia de que pessoas autistas não sentem atração sexual ou não têm interesse em relacionamentos românticos. Isso é tão absurdo quanto dizer que todas as pessoas de olhos azuis gostam de pizza. Autismo é um espectro, e dentro desse espectro existe toda a diversidade humana possível em termos de sexualidade. Tem autista que é assexual? Sim, claro, assim como tem pessoas não autistas assexuais.
Tem autista que tem libido altíssima? Também tem, e não há nada de errado com isso. Mas esse mito da sexualidade universal cria uma expectativa social tão forte que muitos autistas acabam reprimindo seus desejos naturais, achando que estão errados por sentirem atração. É como se existisse uma caixinha onde eles deveriam se encaixar. E quando não se encaixam, surge a culpa, a vergonha, a sensação de estar traindo sua própria identidade. Outro mito extremamente danoso é a ideia de que pessoas autistas não conseguem ter relacionamentos saudáveis porque não entendem emoções ou não sabem demonstrar afeto. Olha, vamos ser claros aqui. Pessoas autistas entendem emoções sim, muitas vezes de forma até mais intensa que pessoas neurotípicas. O que pode ser diferente é a forma de expressar essas emoções ou de interpretar as expressões emocionais dos outros. Mas isso não torna alguém incapaz de amar, de se conectar profundamente, de construir intimidade. Na verdade, muitos autistas são parceiros incrivelmente leais, honestos e dedicados justamente porque tendem a ser diretos e genuínos nas suas interações. O problema é quando a sociedade mede a capacidade de amar pelos padrões neurotípicos, esperando contato visual constante, linguagem corporal específica, declarações românticas elaboradas, e julga quem não se encaixa nesses moldes como frio ou incapaz de intimidade. Esse mito alimenta a infantilização de autistas adultos porque subentende que eles são emocionalmente imaturos demais para lidar com as complexidades de um relacionamento. E isso, meu amigo, é pura ignorância disfarçada de preocupação. Tem também aquele mito perigoso de que autistas são facilmente manipuláveis sexualmente e precisam ser protegidos de qualquer exposição a temas relacionados à vida sexual. Olha, existe uma linha tênue aqui que precisa ser navegada com cuidado. É verdade que algumas pessoas autistas podem ter dificuldade em ler intenções sociais complexas, podem ser mais confiantes ou ter dificuldade em perceber quando alguém está sendo desonesto. Mas a solução para isso não é infantilização ou isolamento. É educação. É ensinar sobre consentimento e comunicação, sobre sinais de alerta em relacionamentos, sobre como reconhecer manipulação. Quando você simplesmente protege alguém escondendo informação, você está, na verdade, deixando essa pessoa mais vulnerável, não menos. É como nunca ensinar alguém a atravessar a rua com segurança e depois se surpreender quando ela não sabe como fazer isso sozinha. Uma educação sexual adequada deveria empoderar pessoas autistas a fazerem escolhas informadas sobre seus corpos e relacionamentos, não tratá-las como eternas crianças incapazes de discernimento. E vamos combinar uma coisa: o verdadeiro perigo não vem do conhecimento, vem da ignorância imposta. E não podemos esquecer do mito que diz que todos os autistas têm as mesmas necessidades e preferências no campo da sensorialidade e intimidade. Isso é ridículo. Tem autista que adora abraços apertados e tem autista que não suporta ser tocado sem aviso prévio. Tem quem goste de ambientes silenciosos e românticos e tem quem prefira música alta e luzes coloridas. Tem quem precise de rotinas previsíveis até no sexo e tem quem adore experimentar coisas novas. A única verdade universal aqui é que cada pessoa é única, e isso vale para autistas tanto quanto para qualquer outra pessoa. Mas sabe por que esses mitos persistem? Porque são convenientes. É mais fácil colocar todo mundo numa caixinha e rotular do que fazer o trabalho de realmente conhecer cada indivíduo, entender suas particularidades, respeitar suas escolhas. É mais confortável acreditar que autistas são assim do que reconhecer a complexidade e a diversidade que existem dentro do espectro. E enquanto esses mitos continuarem circulando, adultos autistas vão continuar lutando contra expectativas injustas, contra estereótipos limitantes, contra uma visão desumanizante que nega sua plena humanidade. Desmantelar esses mitos não é apenas uma questão de correção factual, é uma questão de justiça, de dignidade, de permitir que cada pessoa viva sua vida sexual da forma que fizer sentido para ela. Infantilização de autistas adultos.
A infantilização de autistas adultos é uma das violências mais sutis e normalizadas que nossa sociedade comete, e quando a gente joga sexualidade nessa equação, a coisa fica ainda mais sinistra. Pense bem, quantas vezes você já viu uma pessoa autista adulta sendo tratada como se fosse uma criança eterna, incapaz de tomar decisões sobre a própria vida, sobre o próprio corpo, sobre os próprios desejos? Isso acontece em consultórios médicos, onde profissionais falam com os pais sobre o paciente na terceira pessoa, como se ele não estivesse ali. Acontece em ambientes familiares, onde um filho ou filha de 30 anos ainda tem cada aspecto da vida controlado e monitorado. Acontece na cultura pop, onde personagens autistas são retratados como ingênuos, assexuados, puros demais para esse mundo sujo e complicado. E sabe qual é o pior? Muita gente faz isso achando que está protegendo, cuidando, amando, mas o que estão realmente fazendo é aprisionando. Estão negando a uma pessoa adulta o direito fundamental de crescer, de errar, de aprender com a experiência, inclusive no campo da vida sexual. Quando você infantiliza alguém, você rouba dessa pessoa a agência, a autonomia, a possibilidade de se tornar plenamente quem ela pode ser. E no contexto do autismo, especialmente quando falamos de diagnóstico tardio, essa infantilização deixa cicatrizes profundas que podem levar décadas para cicatrizar. Vamos ser diretos. A infantilização está intimamente conectada com o tabu sexual que cerca o autismo. É como se existisse um script social invisível que diz: pessoas autistas são como crianças, e crianças não têm vida sexual. Logo, pessoas autistas não deveriam ter vida sexual. Essa lógica torta impede conversas honestas sobre sexualidade, bloqueia o acesso à educação sexual adequada e cria um ambiente onde adultos autistas se sentem envergonhados ou culpados por terem desejos naturais. Imagina crescer ouvindo que você é especial, no sentido de diferente, frágil, incapaz, que você precisa ser protegido do mundo, que certas coisas não são para você. Agora, imagina chegar aos 25, 30, 40 anos e perceber que você foi privado de experiências fundamentais porque alguém decidiu por você que você não estava pronto, e essa pessoa continua decidindo até hoje. A infantilização cria uma dependência artificial que beneficia quem? Certamente não beneficia a pessoa autista, que fica presa num estado perpétuo de quase adulto, mas não totalmente. Beneficia talvez aqueles que se sentem necessários, importantes, indispensáveis, mas no processo destrói a autoestima, a confiança e a capacidade de autodeterminação de quem realmente importa. E aqui está uma verdade desconfortável que precisa ser dita. A infantilização também serve como desculpa para evitar conversas difíceis sobre consentimento e comunicação. É mais fácil dizer: meu filho não precisa saber sobre isso ainda, do que sentar e explicar como funciona uma relação sexual saudável, como estabelecer limites, como reconhecer quando algo não está certo. É mais confortável manter a pessoa numa bolha de ignorância do que enfrentar o fato de que ela está crescendo, mudando, desenvolvendo interesses românticos e sexuais. Mas essa proteção tem um preço altíssimo. Adultos autistas que foram infantilizados a vida toda, muitas vezes, não sabem como identificar situações de abuso ou manipulação porque nunca lhes foi ensinado. Não sabem como negociar o que querem ou não querem numa relação, porque sempre foram tratados como se suas preferências não importassem ou como se não fossem capazes de ter preferências válidas. Não sabem como buscar informações sobre sensorialidade e intimidade, porque sempre lhes foi negado acesso a esses recursos. E quando algo dá errado, quando há uma experiência negativa, um mal-entendido, uma violação, muitas vezes, essas pessoas nem têm vocabulário para descrever o que aconteceu ou confiança para buscar ajuda. A ironia cruel da infantilização é que ela cria exatamente os problemas que supostamente previne. Quando você trata alguém como incapaz, essa pessoa eventualmente internaliza essa mensagem e pode de fato se tornar mais dependente, mais insegura, menos preparada para lidar com os desafios da vida adulta, incluindo os desafios da vida sexual. É uma profecia autorrealizável. E olha,
Isso não significa que pessoas autistas não precisem de suporte, de adaptações, de compreensão. Claro que precisam, assim como todo mundo precisa de coisas diferentes, mas suporte não é o mesmo que controle. Adaptação não é o mesmo que limitação. Compreensão não é o mesmo que subestimação. A diferença está em perguntar: como posso te ajudar a fazer o que você quer fazer, ao invés de assumir: você não consegue fazer isso, então vou fazer por você ou impedir que você tente. Quando começamos a ver autistas adultos como, adultos, com toda a complexidade, contradição, desejo e capacidade que isso implica, aí sim abrimos espaço para que eles desenvolvam uma vida sexual saudável, satisfatória e autêntica. Aí sim reconhecemos que eles merecem experimentar intimidade, prazer, conexão, assim como qualquer outro ser humano merece. E esse reconhecimento é o primeiro passo para desmantelar décadas de dano causado pela infantilização, sensorialidade e intimidade. Quando alguém fala de vida sexual, quase nunca lembra de incluir uma palavrinha que para muita gente autista é o centro de tudo: sensorialidade. Só que sem entender sensorialidade, é impossível entender de verdade como a intimidade funciona no autismo na vida adulta, especialmente para quem teve diagnóstico tardio e passou a vida inteira achando que detestava carinho ou que era frio demais. A verdade, muitas vezes, não é falta de afeto, e sim excesso de estímulo. Um beijo que para uma pessoa é gostoso, para outra pode ser informação demais. Cheiro forte de perfume, textura da saliva, barulho da respiração, proximidade extrema, tudo ao mesmo tempo. Um toque leve pode incomodar mais do que um abraço apertado. Uma luz acesa pode distrair tanto que o corpo até trava. E aí a vida sexual fica marcada por experiências estranhas, desconfortáveis e às vezes até dolorosas. Não por falta de desejo, mas porque ninguém ensinou que é possível adaptar, negociar, ajustar cada detalhe da intimidade para respeitar esse cérebro e esse corpo diferente. Quando a pessoa autista descobre que pode falar "assim é bom, assim não é", o jogo muda completamente. Um ponto que quase ninguém tem coragem de tocar é como o tabu sexual e a infantilização de autistas adultos sabotam essa descoberta. Como é que alguém vai perceber suas preferências sensoriais na intimidade se nunca teve espaço seguro para explorar? Como vai aprender a diferenciar "não gosto desse toque" de "não gosto de sexo", se toda experiência vem carregada de culpa, vergonha e pressão para se comportar como todo mundo? Muitas pessoas com diagnóstico tardio relatam que durante anos se forçaram a suportar certas situações na vida sexual porque acharam que o problema era elas, que estavam exagerando ou fazendo drama por não gostarem de certas coisas que os parceiros diziam ser normais. Aí vem a mágica. Quando alguém finalmente diz "tudo bem se você não gostar disso, vamos fazer de outro jeito", a pessoa descobre que intimidade pode ser um lugar de alívio, não de tensão. Algo tão simples quanto trocar luz forte por penumbra, roupa áspera por tecido macio, banho com cheiro neutro, ruído por música baixa. Isso pode ser a fronteira entre uma experiência traumática e uma experiência de prazer. Na prática, adaptar a vida sexual à sensorialidade não é nenhum bicho de 7 cabeças, mas exige uma coisa que o mundo raramente oferece a autistas: respeito. Por exemplo, uma pessoa pode detestar beijos longos, mas amar encostar testa com testa e sentir a respiração do outro. Outra pode preferir carícias com a palma da mão e não com a ponta dos dedos, porque o toque leve arrepia de um jeito ruim. Tem quem goste de pressão forte nas costas, mas não suporte cafuné no couro cabeludo. Você percebe como isso muda tudo? Em vez de seguir um roteiro padrão de sexo, beijo, toque, penetração, orgasmo, a dupla começa a montar o próprio mapa, levando em conta a sensorialidade e intimidade de cada um. Isso vale inclusive para autistas que são mais visuais ou mais auditivos. Talvez ver o parceiro se trocando, ouvir determinada voz ou sentir um cheiro específico seja muito mais excitante do que o toque em si. É aqui que a vida sexual se torna realmente personalizada e não uma cópia do que se vê em filmes ou pornografia.
Quando o parceiro entende isso, o relacionamento deixa de ser um campo de batalha e vira um laboratório de descobertas. Agora, pensa nessa mesma questão do outro lado: o risco de confundir sobrecarga sensorial com rejeição afetiva. Muitos parceiros de autistas interpretam o recuo diante de um toque ou o desconforto na hora do sexo como falta de amor, falta de atração ou até frieza. E isso gera briga, mágoa, sensação de inadequação dos dois lados. Só que quando se inclui a sensorialidade na conversa: olha, eu gosto de você, eu te desejo, mas meu corpo reage mal a esse tipo de toque, podemos tentar outro? Tudo se realinha. A intimidade passa a ser construída também na comunicação sobre limites, e não só na ação em si. Isso exige vulnerabilidade, claro, principalmente de quem passou a vida ouvindo que está exagerando. Mas é justamente aqui que o laço se fortalece. Em vez de dizer, você não gosta de sexo, a frase muda para, como eu posso tocar você de um jeito que seja bom para você? Percebe a diferença de poder? A pessoa autista deixa de ser o problema e passa a ser a protagonista da própria experiência. E nas entrelinhas isso abre caminho direto para um tema que pouca gente domina, mas todo mundo precisa: consentimento e comunicação na intimidade. Consentimento e comunicação. Consentimento e comunicação são os pilares de qualquer vida sexual saudável, mas para pessoas autistas, especialmente aquelas com diagnóstico tardio, esses conceitos podem ser ao mesmo tempo mais simples e mais complicados do que parecem. Vamos começar pelo lado positivo. Muitos autistas têm uma vantagem enorme quando se trata de comunicação direta. Nada de joguinhos, nada de acho que ele quis dizer isso, nada de se ela realmente me amasse, saberia o que eu quero sem eu precisar falar. Para muita gente autista, dizer eu gosto quando você faz isso ou isso não está confortável, vamos parar, é muito mais natural do que para a pessoa neurotípica, média que cresceu aprendendo a mascarar, a ser sutil, a nunca ser direta demais. Essa honestidade brutal pode ser libertadora num relacionamento, porque elimina as adivinhações, os mal-entendidos, as expectativas não ditas que destroem tanta intimidade. Quando duas pessoas conseguem falar abertamente sobre o que querem, o que não querem, o que estão sentindo no momento, a vida sexual se transforma. Mas aqui está o problema. Essa habilidade só funciona quando a pessoa teve acesso a uma educação sexual adequada que ensinou o vocabulário certo, os conceitos certos, e principalmente a confiança de que suas palavras serão ouvidas e respeitadas. E é aí que a coisa complica, porque muitos adultos autistas, especialmente aqueles que cresceram sob infantilização de autistas adultos, nunca aprenderam que têm direito de dizer não. Nunca aprenderam que consentimento não é algo que você dá uma vez e pronto. É algo contínuo, que pode ser retirado a qualquer momento sem justificativa. Passaram anos sendo ensinados a não fazer cena, a ser educados, a seguir regras sociais, mesmo quando essas regras os machucavam. Então, quando chega a hora da intimidade, muitas dessas pessoas simplesmente não conseguem verbalizar desconforto, aceitam toques que não querem, participam de atos que não desejam, e depois ficam com aquela sensação horrível de violação, mas sem conseguir nomear o que aconteceu porque, tecnicamente, aceitaram, mesmo que a aceitação tenha vindo de anos de condicionamento a nunca contrariar ninguém. Isso é sério, viu? Estamos falando de pessoas que podem estar em relacionamentos há anos, sem nunca terem experimentado prazer verdadeiro, porque sempre colocaram as vontades do outro na frente das suas, achando que era isso que se esperava delas. O tabu sexual em torno do autismo garante que ninguém fale sobre isso abertamente, então o ciclo continua. Na prática, como fica essa história de consentimento e comunicação no dia a dia? Bom, primeiro, é preciso estabelecer que perguntar é sexy. Sim, você leu certo. Posso te beijar? Não estraga o clima. Pelo contrário, mostra respeito e cria segurança. Você está gostando disso? Não é insegurança. É cuidado genuíno com o prazer do outro. Eu quero parar agora. Não precisa vir acompanhado de desculpas ou explicações elaboradas. Basta dizer e ponto. Para a pessoa autista que teve diagnóstico tardio e está redescobrindo sua sexualidade,
Essas frases podem ser revolucionárias. Elas transformam o sexo de uma performance onde você precisa acertar em uma conversa, onde você pode ajustar o curso a qualquer momento. E olha que interessante, quando você normaliza essas perguntas, quando você cria um ambiente onde comunicação explícita é a norma e não a exceção, até questões de sensorialidade e intimidade ficam mais fáceis de navegar. Esse toque está muito leve. Pode apertar mais? Vira uma frase tão natural quanto "passa o sal". Essa luz está me incomodando, podemos apagar? Deixa de ser um pedido estranho e vira cuidado mútuo. Mas tem um detalhe crucial que precisa ser dito. Tato e bom som. Comunicação só funciona quando o parceiro ou parceira está disposto a ouvir e respeitar. E isso, infelizmente, nem sempre acontece. Quantas pessoas autistas já tentaram expressar limites e foram ignoradas, ridicularizadas ou pressionadas a relaxar e deixar acontecer? Quantas ouviram que estavam pensando demais, que sexo não é assim tão complicado, que precisavam se soltar? Esse tipo de resposta não é apenas desrespeitosa, é abusiva, porque nega a realidade da pessoa, invalida seus sentimentos e transforma a intimidade em coerção. E olha, às vezes, esse desrespeito vem embrulhado em linguagem carinhosa. Mas eu te amo, confie em mim, todo mundo faz assim. Você vai gostar, só precisa tentar. Mas carinho nas palavras não muda o fato de que estão passando por cima do consentimento. Para a pessoa autista que passou a vida sendo ensinada a duvidar de si mesma, essas situações são especialmente perigosas porque mexem com inseguranças profundas. Por isso é tão importante que famílias, educadores, terapeutas, todos os recursos para famílias, educadores, ensinem desde cedo que o não de uma pessoa autista tem o mesmo peso que o não de qualquer outra pessoa, que suas preferências importam, que seu corpo é dela e que qualquer pessoa que não respeite isso não merece estar na vida dela. Recursos para famílias e educadores. Se você chegou até aqui, provavelmente já percebeu que a educação sexual adequada para pessoas autistas não é um luxo, é uma necessidade urgente. E a responsabilidade de oferecer essa educação não pode recair apenas sobre a pessoa autista. Famílias e educadores têm um papel fundamental nessa história, e a boa notícia é que existem recursos práticos e acessíveis que podem transformar completamente a forma como abordamos sexualidade e autismo. Mas primeiro, vamos quebrar uma resistência comum. Muita gente acha que falar sobre vida sexual com um filho ou aluno autista vai colocar ideias na cabeça dele, ou estragar sua inocência. Essa crença não só é falsa, como é perigosa. A realidade é que pessoas autistas já têm curiosidades, desejos e dúvidas sobre sexualidade. O que falta é informação confiável e segura. Quando você se recusa a conversar, não está protegendo ninguém. Está apenas garantindo que essa pessoa vai buscar respostas em lugares inadequados, vai internalizar mitos, vai crescer com vergonha e confusão. Então, o primeiro recurso, o mais importante de todos, é a coragem. Coragem de sentar, de falar abertamente, de admitir quando você não sabe algo e buscar informação junto com a pessoa. Isso cria confiança e abre canais de comunicação que vão ser vitais ao longo de toda a vida. Na prática, como começar essa conversa? Bom, existem materiais excelentes desenvolvidos especificamente para pessoas autistas e suas famílias. O livro Taking Care of Myself, de Mary Roble, por exemplo, é um guia visual direto que aborda higiene, puberdade e sexualidade de forma clara e sem rodeios, perfeito para quem precisa de instruções explícitas, sem metáforas confusas. Tem também o The Parent's Guide to Teaching Sexuality to Children with Autism, que ajuda famílias a estruturarem conversas progressivas, respeitando o desenvolvimento individual de cada pessoa. Para educadores, vale buscar o material da Amaze, uma plataforma que oferece vídeos animados sobre educação sexual com linguagem acessível. Não é específico para autismo, mas a clareza visual ajuda muito. No Brasil, o Instituto Maurício de Souza tem cartilhas sobre direitos e autocuidado que podem ser adaptadas. E olha, não precisa ser perfeito desde o início. Você pode começar com conceitos básicos sobre corpo,
consentimento e comunicação e ir expandindo conforme a pessoa demonstra interesse e compreensão. O importante é criar um ambiente onde perguntas são bem-vindas, onde não existe pergunta boba, onde a curiosidade é tratada com respeito e não com alarme. Agora, tem uma coisa que famílias e educadores precisam entender de uma vez por todas. Combater a infantilização de autistas adultos é parte essencial desse processo. Isso significa parar de usar linguagem infantilizada quando falar sobre sexualidade com um adulto autista. Significa reconhecer que essa pessoa tem direito à privacidade, a relacionamentos, a fazer escolhas sobre o próprio corpo. Significa também preparar-se para conversas desconfortáveis, tipo quando seu filho autista de 25 anos te pergunta sobre masturbação ou sobre como iniciar um relacionamento romântico. A tentação de mudar de assunto ou dizer, você ainda não precisa pensar nisso, é enorme, mas resista, porque cada vez que você desvia, você reforça a mensagem de que sexualidade é vergonhosa, proibida, inapropriada para ele. Um recurso valioso aqui são os grupos de apoio, tanto presenciais quanto online, onde famílias compartilham experiências e estratégias. Conversar com outras famílias que já passaram por isso reduz o isolamento e oferece ideias práticas que funcionaram na vida real, não apenas na teoria. E não podemos esquecer dos profissionais especializados, terapeutas ocupacionais, psicólogos e sexólogos com experiência em autismo podem ser aliados poderosos nessa jornada. Eles podem ajudar a pessoa autista a entender sua própria sensorialidade e intimidade, a desenvolver habilidades de consentimento e comunicação, a processar experiências passadas que foram confusas ou traumáticas. Alguns profissionais oferecem workshops específicos sobre relacionamentos e sexualidade no autismo, tanto para pessoas autistas quanto para suas famílias. Vale pesquisar na sua região ou buscar atendimento online. Além disso, existem aplicativos e ferramentas visuais que ajudam na comunicação sobre consentimento, tipo cartas ou escalas onde a pessoa pode indicar o que gosta, o que não gosta, o que quer tentar. Isso é especialmente útil para quem tem dificuldade de verbalizar preferências no calor do momento. E olha, um último recurso que é ouro puro: histórias reais de adultos autistas falando sobre suas experiências com sexualidade, relacionamentos e diagnóstico tardio. Podcasts, blogs, vídeos no YouTube. Tem muita gente compartilhando abertamente sua jornada. E isso pode ser incrivelmente validador, tanto para a pessoa autista quanto para a família que quer entender melhor. Porque, no fim das contas, quando vemos que outras pessoas passaram pelas mesmas dúvidas, pelos mesmos desafios e conseguiram construir uma vida sexual saudável e satisfatória, a gente percebe que é possível. E essa percepção muda tudo. Chegamos, pois, ao fim dessa conversa. Mas, na verdade, isso aqui é só o começo da sua jornada, sabe? Porque informação sem ação é só teoria bonita que não muda nada na vida real. E você não veio até aqui para ficar parado. Veio. Todo esse conhecimento sobre tabu sexual, sobre como a infantilização de autistas adultos destrói vidas, sobre a importância de consentimento e comunicação, sobre como sensorialidade e intimidade podem ser adaptadas. Tudo isso só tem valor se você fizer algo com ele. Então me responde uma coisa: o que você vai fazer diferente a partir de agora? Se você é familiar de uma pessoa autista, quando vai ser a próxima vez que você vai sentar para ter aquela conversa que vem adiando há anos? Quando você vai parar de infantilizar e começar a empoderar? Se você é educador, que tal revisar seus materiais e incluir educação sexual adequada que realmente chegue até os alunos autistas? E se você é uma pessoa autista descobrindo tudo isso, principalmente com diagnóstico tardio, que tal começar a se permitir explorar sua vida sexual sem carregar a culpa e a vergonha que te enfiaram na cabeça? Que tal buscar parceiros que respeitem sua comunicação direta, suas necessidades sensoriais, seus limites? Olha, eu sei que pode parecer assustador dar esses primeiros passos, mas você merece isso. Você merece prazer, conexão, intimidade, do seu jeito, no seu tempo, seguindo suas regras. E vamos combinar uma coisa aqui.
Quantas pessoas você conhece que estão passando exatamente pela mesma situação que você? Quantos adultos autistas por aí estão sofrendo em silêncio porque ninguém fala sobre esses mitos que destroem a autoestima? Quantas famílias estão desesperadas sem saber onde encontrar recursos para famílias, educadores que realmente ajudem? Você tem uma responsabilidade agora, a responsabilidade de quebrar o silêncio, de compartilhar o que aprendeu, de ser a ponte que faltava na vida de alguém. Não precisa virar ativista da noite para o dia, mas que tal começar pequeno? Compartilha esse conteúdo com alguém que precisa. Tem aquela conversa difícil que você vem evitando. Busca aquele terapeuta especializado. Lê aquele livro sobre sexualidade no autismo. Faz alguma coisa, qualquer coisa, porque ação gera transformação. E transformação é o que a gente precisa aqui, não só para você, mas para toda uma geração de pessoas autistas que merecem crescer num mundo onde vida sexual não é tabu, onde educação sexual adequada é norma, onde ninguém é tratado como eterno bebê incapaz de desejar e ser desejado. Agora me diz, você vai continuar fingindo que tá tudo bem enquanto pessoas autistas ao seu redor sofrem? Ou você vai ter coragem de fazer diferente? Porque, olha, vai ser desconfortável. Vai ter gente te julgando, te dizendo que você está exagerando ou que esse assunto não é tão importante assim. Mas sabe o que é mais desconfortável? Viver uma vida inteira reprimido, confuso, achando que você não tem direito de sentir o que sente. Sabe o que é mais importante? Dignidade humana, autonomia, direito ao prazer e à conexão íntima. Então escolhe o teu lado dessa história. Escolhe se você vai perpetuar o ciclo de silêncio ou se vai ser parte da solução. E olha, não tem resposta errada aqui, só tem inação. E inação é escolha também. Uma escolha de manter tudo como está, de não balançar o barco, de proteger seu próprio conforto em detrimento do bem-estar de outras pessoas. Eu não sei você, mas eu aposto que quem chegou até aqui não é do tipo que aceita injustiça calado. Você é do tipo que questiona, que busca respostas, que quer fazer melhor. Então faz. E por falar nisso, se você quer continuar aprendendo sobre autismo na vida adulta, sobre como navegar relacionamentos, sobre estratégias práticas para lidar com os desafios que ninguém te ensinou, se inscreve no canal agora e ativa aquele sininho das notificações. Porque esse conteúdo aqui não é para entretenimento passageiro, é para transformação real. Toda semana tem conteúdo novo quebrando tabus, desmentindo mitos, oferecendo ferramentas concretas para você construir a vida que merece. E olha, deixa um comentário aqui embaixo me contando qual foi a maior revelação que você teve assistindo esse vídeo. O que você vai fazer diferente a partir de agora? Sua experiência pode ser exatamente o que outra pessoa precisa ouvir para ter coragem de mudar. Então compartilha, contribui, faz parte dessa comunidade que está crescendo e mudando vidas, uma conversa de cada vez. A revolução começa com você. E ela começa agora.